O professor e sua função de espelho. Aqui é uma reflexão que eu faço pelo fato de trabalhar muito com crianças na clínica e, ao mesmo tempo, assessorando equipamentos educacionais, comunidades e escolas com a minha especialidade de psicologia educacional. Na clínica, no viés da psicanálise, através da psicoterapia infantil, e também trabalhando com crianças para casos de processos de problema de aprendizado, que aí a gente entra com o esquema da psicopedagogia. Mesmo a minha base de formação e de intervenção sendo psicanalítica, eu priorizo muito o olhar do sujeito a partir do seu todo, do coletivo. E aqui, o trabalho que nós vamos conversar aqui hoje é em torno do professor, a função de espelho do professor, que novamente esse texto que eu estou embasando está lá no meu site abarcapsicólogo.com.br. É importante entendermos a partir do professor no processo de educação da criança e da criança na interatividade com esse professor. A pergunta que de imediato eu faço é: você que está me vendo agora, assistindo este vídeo, tem na sua memória um professor que você nunca esquece ou nunca esqueceu porque representou muito em sua vida? Eu lembro da minha primeira professora da pré-escola. Eu ainda com 6 anos, né? Antes era pré-escola com 6 anos, o pré-2, e era uma escola pública estadual, muito grande. E eu lembro que eu levava flores para esta professora porque eu me encantei com ela, né? Ela dava toda a atenção, ela tinha todo aquele perfil de uma professora para o ensino fundamental. Então eu deixo essa questão para você. Qual é a professora que você identifica até hoje na sua existência, que está cravado na sua alma? Professora ou professor? Para entendermos então essa função do professor como relação de espelho com a criança, primeiro, nessa primeira etapa de vida da criança, até pelo menos os 5 anos de idade, a criança espelha. Ela vai por uma relação de identificação com a pessoa que está ao seu redor e ela transfere nesta pessoa necessidades pessoais e, ao mesmo tempo, introjeta o que esta pessoa tem para lidar. Então, nesta relação espelhar, a gente vai ter todas as pessoas que convivem com uma criança no seu espectro familiar, também todas as pessoas que estão ali na educação, na escola, dos funcionários, pedagogos, direção, todas as pessoas adultas que também acolhem esta criança, mas o principal é daquela relação direta com a criança no processo de aprendizado, principalmente quando ela chega ali 5, 6 anos e muitas delas já tendo as creches como espaço educacional para elas, nos equipamentos públicos principalmente, e algumas escolas privadas. Então, este professor, ele está ali com o referencial de passar conteúdo, de educar, de fazer com que a criança se identifique com o desejo de aprender, a sede pelo conhecimento. Este professor, então, vai precisar oferecer à criança muito mais do que conteúdos, mas sim ser a extensão familiar, afetiva para esta criança. E muitas vezes essa criança vem de um ambiente onde este vínculo afetivo, este afã afetivo não está existindo por vários motivos. Questão de trabalho, ausência dos adultos, por questão assim de recursos financeiros que não dão uma ambiência de acolhida para esta criança. E aí o professor, ele além de ser aquele que vai ser referência de ensinar, ele também vai ser colo afetivo para esta criança. E se este processo não acontece, a criança não vai conseguir introjetar na relação com o professor aquela necessidade de aprender. E, ao mesmo tempo, o professor não vai ser motivo de transferência ao aluno daquilo que o aluno precisa na acolhida afetiva. Então, nesse sentido, nesta relação de espelho, nós podemos dizer que a criança, principalmente ali nos 3 primeiros períodos que ela vive na sua relação de aprendizado,
ela precisa muito mais do que conteúdo, mas relação de vínculo afetivo. Então, nesse sentido que o professor ele pode cravar na alma de uma criança a sua existência para o resto da vida. Se esta relação foi uma relação que teve bastante vínculo afetivo. Por isso que a gente fala de relação de espelho no vínculo da criança com o professor e do professor para com a criança. A escola é o grande útero e o professor é o colo que acolhe, os braços que acolhe, para que a criança adentre no mundo do conhecimento. Então, desta forma, não dá para você, como professor, ter uma posição apenas de quem leva conhecimento, mas tem que ter esta postura de desejo de acolher as crianças nas suas necessidades. O professor que só fica rígido na métrica de currículo, ele vai se dar muito mal em sala de aula. Por quê? Porque esse professor não vai conseguir atingir a existência dessa criança. E também a escola tem que estar preparada para isso, porque a escola tem que ser um ambiente não só para acolher aquele grupo enorme de crianças. Eu ajudo numa escola periférica pública que são mais de 800 crianças, imagina. Então, se não tem toda uma acolhida, se os funcionários ali dentro daquela escola, se os professores, se os pedagogos, a equipe técnica, direção, não tiver esse olhar que a escola passa a ser, num grande período, em várias horas do dia, uma extensão do ambiente familiar, então a escola não vai conseguir acolher essas crianças. Porque muitas crianças já vêm de uma ambiência desestruturada nessa potencialidade de vínculo, por vários fatores sociais que eu já falei aqui. Se a escola também não coloca essa condicionalidade até no cuidado com a escola, na higiene da escola, na pintura da escola, na manutenção da escola, tudo isso pesa. Mas na reta final, os professores, principalmente dos ensinos das séries iniciais, são muito exigidos neste processo. E depois volta com tudo também quando o jovem já está na adolescência, quando ele está lá no 8º ano, no 9º ano, no ensino médio, onde os jovens precisam de professores com uma capacidade enorme de ouvi-los, de acolhê-los, para fazer esta relação de espelho. Mas aí a relação de espelho nessa idade maior já não é de um espelho de um narcisismo primário que a criança está envolta nisto. Já é de uma relação de espelho por identificação de papel, por identificação de projeção de futuro, onde o professor possa dizer ao aluno que ele tem chance de conquistar o espaço dele na sociedade, e para isso o professor tem que estar bem resolvido também na sua carreira, no seu desejo de ser professor. Então não é simples assim a carreira de professor. Por isso que, a meu ver, o professor tinha que ser muito bem remunerado e a escola tinha que ter muito investimento para que houvesse toda essa ambiência de acolhida e, ao mesmo tempo, toda essa condição do professor saber lidar com seus alunos nas suas diferentes etapas. Fica aqui, então, esse texto, esse vídeo desse tema, o professor e sua função de espelho. E aí, se você quer se aprofundar mais, vai lá no texto que está aí indicado no descritivo do YouTuber, lá no link, vai no link do texto que vai cair lá no artigo direto no meu site, abarcapsicólogo.com.br. Então fica essa dica, e você, pai, mãe da comunidade, tente observar também como que você pode ajudar a sua escola, a escola dos seus filhos, a ter essa dimensão de acolhida e de afeto. Tá ok? Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.